Olá, pessoal! Olá, você que me assiste aqui via YouTube. Hoje eu trago para vocês um vídeo onde eu gostaria de falar sobre uma ciência que tem um lugarzinho especial no meu coração, que eu conheci mais precisamente cursando o curso de letras, né, que é a linguística. A linguística nada mais é do que a ciência que se ocupa acerca dos fatos da linguagem. Então é dela que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui nesse vídeo. E eu gostaria de dividir esse vídeo falando um pouquinho, num primeiro momento, sobre a linguística, falando sobre o seu papel, falando dela antes de Saussure, depois de Saussure, né? Quem conhece a linguística não tem como a gente falar em linguística e não lembrar de Ferdinand Saussure, né? É impossível. Então vamos falar da linguística antes de Saussure, depois de Saussure, e eu gostaria também de fazer alguns links com um documentário muito interessante que se chama Língua, Vidas em Português. Então, vamos começar falando sobre a linguística antes de Ferdinand Saussure. Bem, desde o princípio, né, a linguagem ela já ocupou um espaço especial na vida do ser humano. Então, desde muito cedo, o ser humano já se preocupava, né, com a linguagem, em conhecer mais profundamente, né? Então, já foi objeto de estudo desde tempos remotos, né? A história mais remota nos leva lá à Grécia Antiga, né? Mais precisamente a Grécia Clássica, lá entre os séculos 5 a.C., época em que nós encontramos os primeiros registros e de especulações relacionados à linguística. Muitos se dedicaram a discutir acerca da linguagem, né, como os filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Nós temos depois também Dionísio de Trácia, por exemplo, que ele viveu lá entre 170 até 90 a.C., e ele escreveu o que nós consideramos hoje ser a primeira gramática do Ocidente. A sua obra ela tem 15 páginas e 25 seções, sendo a primeira explicação registrada e sistematizada da língua grega. Então, essa é a sua grande importância. Nós temos então depois, muito depois, Ferdinand Saussure, só dei umas pinceladas para mostrar para vocês que a linguagem sempre foi objeto de, de curiosidade e de querer conhecer mais, né? O ser humano sempre se interessou por ela, né? Então não é algo de hoje, isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, Ferdinand Saussure, quem foi ele? Ele foi um linguista suíço que nasceu em Genebra em 26 de novembro de 1857 e ele faleceu em 22 de fevereiro de 1913. Ele foi introduzido aos estudos linguísticos por um amigo da família, quando ele era ainda jovem, né? Ele estudou gramática grega e latina, e em 1874 ele já estudava por conta própria o sânscrito. Vejamos aí um autodidata, né? Coisa boa quando a gente encontra um autodidata que se interessa em aprender por conta própria. Em 1876 ele ingressou na Sociedade Linguística de Paris e ele publica o seu primeiro trabalho notável ao final da sua graduação, onde ele explica o funcionamento do sistema de vogais utilizado nas línguas indo-europeias. Ele foi depois um influente professor, ele lecionou o curso de Linguística Geral em 3 momentos diferentes, né, de 1907 a 1911. Ele falece, né? Porém, mais tarde, as notas dos seus alunos seriam editadas e publicadas, né, dando fama ao mais famoso trabalho de Saussure e como um ponto de partida também da reestruturação da linguística moderna do século XX. Então, vejamos em Saussure um homem que, sim, publicou coisas importantes, foi importante, mas que depois da sua morte, né,
com o curso de Linguística Geral que ele havia lecionado em vida, né? Depois, seus alunos, com as anotações que eles fizeram em alguns, né, durante o curso, inclusive alguns, eles na verdade, alguns não estavam presentes. Então tem toda uma discussão sobre isso, né? Bastante coisa, mas é inegável, né? O valor de Saussure, né? A discussão é muito grande em relação a isso, né? Por ser uma obra póstuma, por terem sido outros, né, que a escreveram, por também quando foram olhar os escritos de Saussure, encontraram coisas diferentes nas anotações do que aquilo que os alunos trouxeram, então é um assunto que daria um outro vídeo, né? E não é o propósito desse, então muito mais coisa. Mas é inegável o valor ainda hoje, mais de 100 anos depois da publicação do livro, né, desta obra póstuma de Ferdinand Saussure, curso de Linguística Geral, é inegável o seu valor, né, inestimável, né, para nós ainda hoje. O curso de Linguística Geral, então, ele inaugura a corrente estruturalista no século XX. Ferdinand Saussure é considerado o pai da linguística moderna. Aí também vários estudiosos hoje já pensam um pouco diferente, mas também não é um assunto para esse vídeo, né? Porque como nós vimos também, a linguística ela não nasceu com Ferdinand Saussure, né? Já existia muito antes, tanto é que ele lecionava essas disciplinas, ele já estudava linguística. Na verdade, o interesse de Ferdinand Saussure era muito mais estudar uma língua em si do que estudar e lecionar, né, a linguística geral. Mas ele foi, né, ele recebeu essa incumbência e ele então trabalhou a partir dela, né, com aquilo que ele foi pedido para fazer. E por causa dela que nós o conhecemos tanto, né? Não que não fôssemos talvez o conhecer, mas não com esse valor, não com conhecendo hoje, né, como o pai da linguística moderna, né? Bom, com Saussure nós também temos introduzidas as dicotomias, né, língua e fala, entre as outras, que também hoje é bastante discutido, porque, na verdade, essas dicotomias já eram mencionadas, faladas por outros, mas é em Saussure quando, de fato, essas dicotomias elas são colocadas todas numa única obra, né? Como os demais fatos que ele descreve, que ele fala, que ele discursa no livro. Na verdade, não ele, né? Mas seus alunos, né? Que escreveram a obra, né? Curso de Linguística Geral, que é atribuído a Ferdinand Saussure. Para ele, então, a língua é forma, não é substância. Para descrevê-la, então, é preciso fazer de modo sincrônico, né? Não mais diacrônico. Então, ou seja, não mais diacrônico, não mais pegar a língua como um todo, né? Vendo a história dela, mas agora sim pegando uma pequena fatia dela, pegando um pedaço, pegando aquele pedaço presente, né? A sincronicidade, né? Então, um estudo sincrônico, analisando a língua como ela é hoje, como ela está hoje, como ela chegou até nós, como nós a vivenciamos hoje, e não apenas a questão histórica, que era a linguística que se tinha antes de Ferdinand Saussure, a linguística histórica, a gramática comparada. Então, ele nos trouxe, né, através da sua obra, né, um modo diferente de pensar, né, a linguística, vendo no momento aquela fatia e não mais toda a sua história. Nós temos também em Ferdinand Saussure, muito interessante, o jogo de xadrez, que é comparado às línguas, né? Bastante interessante também essa comparação que ele nos traz em seu livro. Bom, já falei um pouquinho de gramática,
falei de linguística, ou melhor, falei de linguística, agora vamos falar um pouquinho diferenciando da gramática, que eu acredito que isso é muito interessante nós entendermos. Quando a gente chega na escola, nós aprendemos a gramática normativa. Ninguém vai para a escola para aprender a sua língua materna, porque todos nós, quando chegamos, nós já conhecemos a nossa língua. Nós temos uma gramática internalizada. Essa gramática, uma criança, né? Uma criança já vai aprendendo, um bebê já vai aprendendo com 1 ano de idade, já vai falando palavras que daqui a pouco já fica mais complexo, né? E começam a formar frases. Então, essa gramática internalizada, quando uma criança chega na escola, lá com seus 7 anos de idade, ela já tem essa gramática internalizada. Ela sabe o que pode e o que não pode na sua língua. Ela já sabe se comunicar, ela sabe como essa língua se dá, né? Como essa gramática internalizada. Ela já a tem. Mas nós vamos para a escola para aprender gramática, né? Normativa, que é a gramática das normas, que nos mostra como seria mais aceitável perante a sociedade a escrita, porque na verdade na fala muitas vezes é inviável, a não ser em algum lugar muito formal, mas a gente não vai falar com uma linguagem formal com um filho, com o cônjuge, né? Ou entre os amigos, a gente não, né? Seria descontextualizado a gente falar dessa forma. Então a gramática normativa, ela é muito útil, né? Nós precisamos dela, mas há alguns poréns, né? Vamos falar então dela, diferenciando da linguística, então. Bom, a gramática normativa, como eu já falei para vocês, ela prescreve como a língua deve ser. Ela não descreve a língua como ela é de fato falada. Já a linguística, ela descreve a língua como ela é de fato. Aqui nós já percebemos uma coisa. A gramática normativa, ela não é científica, porque ela prescreve como a língua deve ser, como ela deve ser falada. Mas a linguística, ela é uma ciência. A linguística, ela é científica, porque ela se ocupa justamente do quê? De descrever como a língua é, né? Ela descreve como a língua se comporta, né? Como ela acontece, como de fato os falantes a falam, né? A gramática normativa, então, descreve um ideal, né? A linguística não está interessada em descrever um ideal, ela está interessada em descrever como de fato a língua é, como a língua acontece. Nós temos, devido à gramática normativa, porque a gente tem um conceito elevado de como deveria ser a língua, como deveria, não exatamente como ela é. Então isso gera, muitas vezes, o preconceito linguístico. E já a linguística, ela desmistifica isso. A linguística, ela mostra as diferentes variedades, né? As diferentes variedades linguísticas, né? Mostra que não tem certo nem errado, tem maneiras diferentes de falar. É isso que ela nos traz. Nós temos também o autor André Martinet, em sua obra Elementos de Linguística Geral, que ele nos traz a seguinte ideia. Ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: a linguística é o estudo científico da linguagem humana. Disse que um estudo é científico quando se baseia na observação dos fatos e se abstém de propor qualquer escolha entre tais fatos, em nome de certos princípios estéticos ou morais. Científico opõe-se a descritivo. Prescritivo. Desculpem. Científico opõe-se a prescritivo, que foi o que eu falei para vocês. No caso da linguística, importa especialmente insistir no caráter científico e não prescritivo do estudo. Como o objeto desta ciência constitui uma atividade humana, é grande a tentação de abandonar o domínio da observação imparcial para recomendar determinado comportamento, de deixar de notar o que realmente se diz, para passar a recomendar
o que deve dizer-se. Vejam como a coisa é sutil, né? E agora eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre esse documentário, o documentário Língua, Vidas em Português. Esse documentário ele foi filmado em 6 países de fala de língua portuguesa, né? Países que foram colonizados por Portugal, né? São eles Brasil, Moçambique, Índia, França, Japão e o próprio, né, Portugal também. O documentário ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Ele mostra as pessoas em suas vidas cotidianas, né? Cada um vivendo a sua vida. E enquanto vai mostrando isso, nós vamos conhecendo um pouquinho da cultura de cada lugar, de cada país, e nós vamos compreendendo, vai nos abrindo assim o quanto a língua portuguesa, pegando uma língua, né, a língua portuguesa, ela foi mudando, né, a língua lá de Portugal que passou, né, para os países colonizados, né, os países nas quais foram colonizados por Portugal, o quanto elas mudaram, o quanto elas se transformaram através das culturas. Isso é muito interessante. Essa questão de língua e cultura, até onde elas estão juntas, ou melhor, até onde nós podemos separá-las, né? Chega um momento que elas são tão juntas, impossível de separar. Esse assunto é muito interessante também, que daria muitos outros vídeos, com certeza, só para falar sobre essa questão. A língua, então, ela se transforma ao longo da história. Ao longo da história, se a gente pegar seria a questão escrita, né? Mas se a gente pegar, só para dar um exemplo, se a gente pegar um texto escrito há 100 anos atrás, na nossa língua, a língua portuguesa do Brasil, né? Nós veremos uma escrita totalmente diferente. Da mesma forma com a fala. E com a fala muito mais, na verdade. Por quê? Porque a língua escrita, né? Ela demora até que ela seja atualizada. Agora, a nossa língua que nós falamos, ela é atualizada todo dia, né? Ela é atualizada todo dia surgem palavras novas, é uma riqueza, né? Porque a língua é viva. Então, todo dia a língua está mudando, né? Todo dia. As mudanças são grandes e são constantes. Agora, imagine ao longo da história, a língua vai mudando muito. A língua, no documentário, ela desenvolve-se de forma diferente através das culturas, que era o que eu estava falando para vocês. Então, além dela mudar através da história, a língua também muda através das culturas, por meio das culturas. Cada país com a sua cultura, e assim a língua vai mudando. É um casamento, é uma coisa que não se repete em outro lugar, né? O português falado no Brasil é o português falado no Brasil. O português falado em Moçambique é o português falado em Moçambique. O português falado em Portugal é o português falado em Portugal. Porque cada um desses lugares tem a sua cultura. Isso sem falar nas outras variedades também que nós temos. Se a gente parar para pensar no Brasil, o Brasil é um país imenso, né, de medidas continentais. Então, é um país com várias variedades. Eu, por exemplo, estou falando aqui no Sul, né? Sou gaúcha, Rio Grande do Sul. Então, temos palavras que nós falamos aqui, mas que não se fala em outros estados aqui do Brasil. Então, tem toda essa variedade, né? Essa variedade linguística. E isso é algo muito legal de estudar. Também daria outros vídeos, com certeza. A língua, como eu falei para vocês, ela é viva, né? E também muito interessante é o fato de que no documentário algumas pessoas elas estão em trânsito, né? Tem aquele rapaz, né, que tá num ônibus, tá vendendo balas ali no ônibus. Então, assim, também nos mostra, né? Nós podemos pensar assim que a língua ela também está em trânsito. A língua está sempre mudando através da história, através das culturas, e isso o documentário nos mostra em pequenos detalhes, como aquele garoto que está no ônibus, né? Que nos remete
a movimento, a trânsito, né? Então, isso é muito interessante. Esse documentário eu também não poderia deixar de falar, estava quase esquecendo, mas não posso deixar de falar. Várias personalidades magníficas estavam ali, né? Várias pessoas eram pessoas anônimas, mas várias pessoas também eram, por exemplo, alguns escritores, como José Saramago, Mia Couto, entre outros. Outras pessoas importantes desses países. E José Saramago, eu gostaria de trazer uma frase. Ele falou muitas coisas interessantes, então eu já recomendo que você assista esse documentário, que você não vai se arrepender, que é bem interessante. Nos abre os olhos para questão linguística mesmo, de como a língua muda. Recomendo que você assista. Mas José Saramago, ele nos traz a frase que nos diz: não temos uma língua portuguesa, temos línguas em português. Essa é uma das frases que ele nos traz, entre várias outras coisas interessantes que ele fala no documentário. Não temos uma língua portuguesa, temos línguas em português, né? Não é uma coisa uniforme, tem variedade. Então é muito interessante. Bom, nosso vídeo está chegando ao final, então gostaria de algumas considerações finais, só para a gente relembrar um pouquinho o que foi falado, né? Então, desde os tempos antigos, né, desde os tempos mais remotos, sim, a língua já era um objeto de estudo do ser humano, né? O ser humano queria conhecer mais sobre a língua. Porém, né, a linguística em si, ela só ganhou o status de ciência da linguagem com Saussure, né? E ele é conhecido até hoje como o pai da linguística moderna. Então, a linguística também já existia antes, mas houve toda esse valor, né? Houve todo essa questão dela ser científica, né? E houve todo um percurso também, né? Que nos é mostrado também no livro, né? No livro atribuído a Ferdinand Saussure, nos é mostrado também, porque houve a gramática comparada, houve a filologia e depois então veio, né, a linguística, né, que veio para ficar, que veio para ficar. E então é bem interessante. Também recomendo a você que, se você puder e quiser, leia o curso de Linguística Geral. Eu tenho aqui comigo, vamos ver se eu acho. Aqui está o meu curso de Linguística Geral, Ferdinand Saussure. Recomendo que você, se você é um estudante de letras, se você é um estudante de linguística, se você se interessa por esse tema, se você se interessa pela ciência da linguagem, você não pode passar dessa vida sem ler Ferdinand Saussure, o livro que é atribuído a ele, né? Como eu já expliquei para vocês, né? O curso de Linguística Geral. Então, nós vimos também nesse vídeo sobre a diferença entre gramática e linguística. Nós vimos também que a língua ela é viva e que ela transforma-se ao longo do tempo e através das diferentes culturas. Então é isso, é esse o vídeo de hoje. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês que me veem, que me ouvem. Então é isso, né? Até mais, até outro dia, quando a gente pode voltar com mais alguns vídeos. Tchauzinho!